Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, meditação, de ouvir Deus nos falar. O que Deus tem para nos falar é para a nossa salvação eterna. Temos que prestar muita atenção, então, na palavra de Deus. Eu vou transmitir agora para você que acessa meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Vou transmitir a liturgia de 14 de março de 2022, segunda-feira da segunda semana da Quaresma, na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o ofício do dia da segunda semana. Antífona da entrada. Tende compaixão de mim, ó Deus, e libertai-me. Meus pés estão firmes no caminho reto. Nas assembleias bendirei ao Senhor. Salmo 25, versículos do 11 ao 12. Agora temos a oração do dia. Falemos com Deus. Deus, que para remédio e salvação nossa nos ordenais a prática da mortificação, concedei que possamos evitar todo o pecado e cumprir de coração os mandamentos do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos do 4b ao 10. Eu suplico, Senhor Deus, grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e da tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nós temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 79, versículos 8º, 9º, 11, 13, refrão, Salmo 103, versículo 10a. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Repitamos, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Ajudai-nos, nosso Senhor e Salvador, por vosso nome e vossa glória. Libertai-nos, por vosso nome, perdoai nossos pecados. O Senhor não nos trata como exigem nossas falhas. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebramos vosso nome para sempre.
de geração em geração vos louvaremos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Repitamos: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. João capítulo 6, versículos 63 e 68. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão do Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. Uma medida boa. Lucas capítulo 6, versículos do 36 ao 38. Qual será a medida do amor? Qual a régua do perdão? Qual o gabarito da misericórdia? Estamos sempre atrás de medidas, preocupados em fugir de uma entrega total, de uma rendição incondicional. E quando alguém se mostra generoso e apaixonado, agindo fora da medida racional, já não conseguimos evitar as críticas. Carola, louco, fanático. Não foi assim que o pai comerciante reagiu às esmolas excessivas feitas por São Francisco de Assis? Logo após editar o estranho mandamento do amor aos inimigos, como está em Lucas capítulo 6, versículos 27 seguintes, Jesus, exagerado, não? Acrescenta outro imperativo duro de engolir: ser misericordioso na medida em que o nosso Pai também o é. E para nos fornecer uma medida no exercício da misericórdia, Jesus de Nazaré toma de empréstimo o comportamento típico de um comerciante de grãos que deseja conquistar o freguês palestino. É o exemplo da medida boa. Medida boa, versículo 38. O comerciante oriental está ali no mercado de rua, costuma ficar agachado enquanto atende o comprador. Poderia ser o trigo, por exemplo. Como age o mercador? Ele usa uma medida em forma de cone que está presa entre seus joelhos. Derrama sobre ela os grãos de trigo até enchê-la. Em seguida, dá umas pancadinhas à sua volta, de modo que os grãos se acamam e surge mais espaço no cone. O vendedor acrescenta mais trigo para preencher o novo espaço. Gira rapidamente a medida em suas mãos. Os grãos se juntam e aparece novo espaço. Torna a enchê-la. Agora ele usa as duas mãos para apertar o trigo para baixo e o cone volta a oferecer um vazio no alto. Enfim, ele volta a preenchê-la e ainda faz um pequeno monte de grãos na parte superior. Esta é a medida boa, socada, sacudida e transbordante.
Não cabe mais nada. Uma medida em plenitude, muito acima do normal, acima do legal, bem acima do sistema métrico. O que é que Jesus pretende ensinar? Com a imagem do mercador, o mestre nos ensina: Deus é assim, assim é o vosso Pai. Ele sempre nos servirá além de toda medida humana. Deus é exagerado, pródigo, farturento. Deus não é avarento, jamais fará economia do seu amor por nós. Depois de termos sido alvo de tanto amor, tanto perdão, tanta misericórdia, nós que estávamos condenados por nossos pecados, conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ainda nos parece excessivo o mandamento de amar os inimigos. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Salmo 100, versículo 5. Agora vamos ao santo do dia, que na verdade é uma santa. Eu quero dizer a vocês que podem utilizar à vontade. Eu capto estas informações no site da Rede de TV Século 21, www.rs21.com.br. Agora, da minha parte, vocês acessando os meus endereços eletrônicos, podem usar à vontade as minhas imagens, meus textos. Da minha parte, eu libero tudo para a evangelização, para tentar salvar almas ateias que estão por aí, profanando templos, falando bobagens, criticando os cristãos. Nós temos que salvar essas pessoas. Elas estão perdidas na vida eterna. Vão viver distantes de Deus, no fogo eterno. Então temos que tentar salvá-las. Foi Jesus quem disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então acesse blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Santa Matilde é a santa do dia 14 de março. A santa nasceu em 895 e cresceu com sua avó, também Matilde, abadesa do convento de Beneditinas em Hereford. Matilde estudou teologia, filosofia e gostava de política, o que não era nada comum para as mulheres nobres daquela época. Além disso, casou-se com o Duque Henrique. Depois de uns anos, se tornaram a família real da Alemanha. Viveram juntos por 20 anos. O reinado de Henrique e Matilde fez o povo muito feliz. A santa era muito caridosa e bondosa. Além de cuidar do povo, ela construiu conventos, escolas e hospitais. Enquanto o rei cuidava das questões externas, ela cuidava da população. Essa felicidade acabou depois que Henrique faleceu e indicou seu filho Otton para o trono. Mas o outro filho também, Henrique, queria o trono para si. A Alemanha entrou em guerra civil entre os exércitos de cada príncipe, começando a infelicidade de Matilde. O exército de Otton venceu e ele foi coroado. Mas depois disso, os dois se voltaram contra a mãe. A acusaram de diversas calúnias, tiraram tudo que ela tinha e a exilaram. Exilaram a própria mãe. Matilde, muito infeliz e decepcionada, se retirou para um convento, mas depois de alguns anos, os filhos se arrependeram e devolveram tudo a ela. Matilde, então, doou tudo que recebeu para as pessoas pobres. Mais tarde, desenvolveu o dom da profecia. Matilde faleceu em 968, sendo sepultada ao lado do marido no convento de Quedimburgo. Santa Matilde, rogai por nós.
Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar para o julgamento final, o juízo final. Julgamento de toda a humanidade, o fim da história. Muitos irão para o inferno, muitos irão para o céu. Para ir para o céu e viver na eternidade como anjos, temos que pedir perdão a Deus. E esse perdão tem que ser pedido nessa vida transitória aqui pela terra, nessa vida passageira, provisória. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados que acontecem a cada átimo de segundo, pecados do pensamento, dos atos e das omissões. Perdão, Senhor. E assim, no dia da volta de Jesus, ganharemos a vida eterna, o gozo eterno, a felicidade em plenitude. Como disse São Paulo apóstolo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura, que será revelada em nós. Espero por esse dia.